Vitória de Kimi Antonelli, a primeira dele na Fórmula 1 nesse Grande Prêmio da China de Fórmula 1 2026. O segundo piloto mais jovem a vencer um Grande Prêmio na Fórmula 1 depois de Max Verstappen e o primeiro pódio de Hamilton em grandes prêmios pela Ferrari e o retorno dele aos pódios em corridas desde Las Vegas 2024. Lógico, ele venceu a Sprint Race da China em 2025, mas em grandes prêmios, essa estreia de Hamilton pela Ferrari parece que já passou muito tempo, né? Bom, seja bem-vindo aí para esse vídeo curto, essa análise rápida sobre o Grande Prêmio da China nessa madrugada, mas eu convido você também para nesta segunda-feira, dia 16 de março, às 21 horas, participar do nosso bate-papo, a nossa live pós-GP da China, até porque através da live você pode interagir comigo, mandar pergunta, mandar sua bronca aí, se eu fizer algum comentário, um piloto do coração que você não gostou, você vai lá no chat, faz a sua pergunta, faz a sua colocação. Já senta o dedo aí no like desse vídeo, a gente tem feito esse formatinho rápido, essa informação dinâmica aí sobre os resultados, mas para a gente falar primeiro desses resultados do Grande Prêmio da China, é importante a gente ver também o problema que tivemos na largada. Não tivemos na largada as McLarens de Oscar Piastri, foi removido do grid, e não tivemos Lando Norris alinhando, então as McLarens não participaram do Grande Prêmio da China. Isso é extremamente ruim para a Fórmula 1. Também não tivemos a participação de Alex Albon, que não alinhou no grid, e não tivemos a participação de Gabriel Bortoleto. Então o grid já começou defasado. Isso é muito ruim para a Fórmula 1, porque se você tem um campeonato aonde você não tem a participação do atual campeão Norris e o postulante ao título do ano passado, Piastri, uma fortíssima McLaren, por conta de problemas desse motor elétrico, enfim, você está tendo uma Fórmula 1 interessante pela disputa Ferrari e Mercedes, mas o produto Fórmula 1 tem ficado defasado. Inclusive, quando a gente começa a ver o resultado do campeonato agora, a gente já começa a ver uma disparada depois de duas etapas da Mercedes com a Ferrari. Mercedes agora lidera o campeonato com 98 pontos, 67 pontos para a Ferrari, mas já há um gap grande com relação às demais. A McLaren faz 18 pontos, a Haas está fazendo 17 pontos. A gente vai comentar sobre isso, que teve um abandono de Verstappen nesse Grande Prêmio da China. A Haas fazendo 17 pontos, enquanto as duas equipes, Red Bull, 24 pontos no total, 12 para cada uma. A Alpine se acertando bem com esse motor. Mercedes fazendo seus pontinhos. O Colapinto pontuou nesse Grande Prêmio também, junto com o Gasly, mas ainda tímida em relação ao chassi, fazendo 10 pontos. A Audi fazendo 2, a Williams 2 e as zeradas Cadillac e a Aston Martin com todos os seus problemas. Então o campeonato de pilotos fica assim: Russell lidera com 51 pontos, Kimi Antonelli 47, isso é muito bom para o Kimi, porque estavam começando já, nós mesmos aqui no canal lembramos que os jornalistas técnicos enfatizando bastante que esse é o ano que George Russell pode ser campeão, por conta dele ser mais experiente, por conta dele já ter superado um piloto como Lewis Hamilton durante 2 temporadas e ele agora ter a chance de ser campeão. Mas isso não descarta, com essa vitória do Kimi, e uma vitória que ele conquistou a pole, a possibilidade de ele entrar nessa briga logo no início do ano. 47 pontos para o Kimi, 51 pontos para o George. As Ferraris dividem aí 34 pontos para o Leclerc, 33 pontos para o Hamilton, uma aproximação boa de Hamilton com o Leclerc. A China é um circuito que o Hamilton gosta muito, ele fala isso nas entrevistas, e o Leclerc não gosta muito. Isso não justifica a performance de Hamilton ser superior à do Leclerc nesse Grande Prêmio. Eles foram muito iguais, mas no final da prova contou mais o ritmo de corrida de Hamilton. Eu vou comentar sobre isso. Esse é um grande trunfo de Hamilton, não apenas da Ferrari, mas em toda a sua carreira. Hamilton sempre foi um piloto de melhor ritmo de corrida e sofria mais em voltas rápidas com todos os seus companheiros de equipe, desde Alonso, Rosberg, o próprio Bottas, com o Russell, foi superado várias vezes na classificação, mas quando se trata de ritmo de corrida, esse é o grande trunfo de Hamilton. E ele foi bem no ritmo de corrida, com uma ressalva: ele depende demais do seu engenheiro.
A gente vai falar sobre isso, eu estou antecipando para vocês alguns tópicos aí que a gente vai comentar quando a gente já fala sobre a pontuação do campeonato. O Oliver Baumann apareceu muito bem, a Haas Motores Ferrari vem muito bem no campeonato, com 17 pontos. Aí você vê como que essa complicação dos motores elétricos vem tornando estranha até a pontuação restante do campeonato, porque você tem o atual campeão Norris com 15 pontos, depois você tem Gasly somando 9, e aí você tem a família Red Bull, o Lawson somando 8, o Verstappen somando 8, o Lindblad somando 4, o Radiar somando 4. Isso é bom para a Red Bull até certo ponto, pontuar dessa forma, mas é um campeonato que está mostrando alguns problemas que algumas equipes têm enfrentado, e aí você tem menos atores disputando o título de pilotos e o título de construtores. Piastri soma 3 pontos, Carlos Sainz 2 e Bortoleto 2, Franco Colapinto pontua nesse grande prêmio da China, soma 1, e os zerados e somente aí nos critérios de desempate diferenciados, Esteban Ocon, Hülkenberg, Albon, Bottas, Pérez, Alonso e Stroll, as duas Aston Martin lá no finalzinho. Bom, falando então sobre os resultados desse grande prêmio, já adiantei algumas coisas para vocês, nós tivemos aí o abandono de Verstappen com um problema que aparentemente foi elétrico. E aí nós tivemos também um outro problema do Max na largada. Foi a terceira etapa, porque se você contar a Sprint Race seria a terceira corrida, a terceira vez que o Verstappen tem problemas na largada com a entrega da energia e ele é ultrapassado por todo mundo dos dois lados. Na Austrália isso não ficou tão evidente, porque ele já largou no último, mas ele ficou para trás, teve que vir se recuperando. Na Sprint Race ele foi ultrapassado por todo mundo e na largada agora da China, mesmo sem os carros da McLaren à frente, foi ultrapassado por todo mundo. Isso não acontece com Isaac Hadjar, então fica a dúvida, qual é o problema específico que está acontecendo em largadas com o Verstappen com esses motores elétricos? É claro que isso possivelmente vai ser motivo de debate nas próximas 2 semanas, até o Grande Prêmio do Japão, que teremos não nesse final de semana, no outro, mas o meu entendimento disso é que isso pode estar ligado ao freio motor. Isso tem a ver com largada. O freio motor é um tipo de setup que o Verstappen e o Carlos Sainz, eles são de uma geração de pilotos que fazia muito uso do freio motor. A geração seguinte, Leclerc, Russell, Norris, não faz tanto uso do freio motor, e eles falam isso em entrevistas, tem vários vídeos do YouTube que eles comentam sobre isso, mas o freio motor é um uso muito grande do Verstappen. Freio motor é aquilo que você descer de uma ladeira aí, você sabe com o seu carro, você vem de quinta, quarta marcha, joga uma segundona lá, segura o carro para não descer na banguela. Os pilotos costumam fazer isso para não ter movimento de pitch, não ter esse movimento de gangorra, de desequilíbrio do carro. Foi até um fator muito bom para o Verstappen na geração efeito solo, só que o freio motor, ele usa muito do MGU-K. E o MGU-K é o motor elétrico que você vai mais utilizar o despejo de energia para a largada, uma vez que você não tem o MGU-H. Então você fica numa gangorra. Ou você configura o MGU-K para ter mais freio motor, ou você configura o MGU-K para ter um deployment de energia muito forte na largada. E eu estou dizendo isso tudo, pessoal, assim, com conhecimento daquilo que o Max costuma fazer, e isso é teorizando em cima da possibilidade do que pode ser esses problemas de largada na configuração, porque depois ele consegue no ritmo de corrida, vai vencendo lá os pilotos, vai superando os ultrapassados e chega ali. Ele estava, quando foi fazer o abandono, numa posição pegando ali o P6, P5, ele estava se recuperando, mas pode ser algo relacionado a essa questão do freio motor. Então vamos acompanhar aí no restante das semanas, o que pode ser esse problema, porque é a terceira vez em 3 largadas que o Max tem esse problema. Tivemos ainda o abandono do Alonso, tivemos aí os outros pilotos que não participaram, o Piastri, o Norris, o Bortoleto, o Albon, que eu já comentei. Mas falando aí do restante da tabela, que bom resultado então do Kimi Antonelli, que foca então que a Mercedes tem um outro piloto para disputar o título, não apenas o Russell, isso é muito importante. E falando então especificamente das Mercedes nesse início. As Mercedes começam sempre a corrida não dominando, né? Você tem uma largada absurda da Ferrari, isso está muito relacionado ao turbo, tem vídeos aqui no canal falando sobre isso, mas a partir do momento que o motor esquenta mais e o próprio carro esquenta mais,
eles vão ganhando ritmo de corrida e vão superando. Tivemos um safety car na prova por um abandono do Stroll. Aliás, a galera da China aí para tirar carro tá meio atrasada, tem que aprender com os japoneses lá e com o pessoal de Mônaco. E para tirar carro para safety car eles atrasaram pra caramba. Mas o Russell, na hora do pit stop do safety car, fica para trás das duas Ferraris e vai brigando com as duas Ferraris, ganhando o ritmo de corrida, ultrapassa as duas e abre vantagem. Não chega a encostar no Antonelli, mas quando você esquenta o carro, aí as Mercedes começam a aparecer. Eu participei de uma live no Ressaca Motor com o Matheus Pucci, nesse sábado, dia 14 de março, a gente fez até em collab, e que alguém perguntou durante a live se tem a ver o aquecimento do motor com a taxa de compressão. E eu respondi sim. Por quê? Quando o motor esquenta, você vai ter a dilatação dos metais, você vai ter a dilatação da biela, do pistão, da própria câmara de combustão através do cabeçote, e com essa dilatação do metal você vai ter menor volume do cilindro e, consequentemente, a maior taxa de compressão, que é o grande tópico do assunto. Então, nos primeiros momentos de uma corrida, é normal que a Mercedes realmente não vai ter um bom ritmo. À medida que as voltas vão passando, ela vai ganhando ritmo, e foi o caso, mais uma vez, na China, apesar dessa largada canhão da Ferrari, com um turbo que substitui o MGUH de uma engenharia muito forte. Então, no ritmo de corrida, nós tivemos um domínio da Mercedes com uma vantagem de 25 segundos de Antonelli sobre Lewis Hamilton. Então, é uma engenharia de muita qualidade que a Mercedes fez. Eu até comentei nessa live lá no Matheus que não acho nenhuma surpresa as duas equipes mais fornecedoras de motores na Fórmula 1 serem justamente aquelas que estão dominando essa nova Fórmula 1 de motores. Mercedes com 4 equipes e a Ferrari com 3 equipes. São as maiores fornecedoras do grid. As que têm mais expertise. A Mercedes retorna para a Fórmula 1 em 1989, comprando a Ilmor e fazendo um fornecimento de motores na categoria para a Sauber, para a McLaren, da Brown. A própria Mercedes se tornou equipe depois. A Ferrari nem se fala. E eles têm, nessa expertise de motor, uma vantagem nessa nova Fórmula 1. Mas no caso da Mercedes, vem uma vantagem muito grande de 25 segundos. Se vocês quiserem perguntar mais coisas sobre esses assuntos todos que eu estou adiantando para vocês, lembro mais uma vez, livezinha, dia 16, segunda-feira, 21 horas. Manda lá a sua pergunta que a gente responde outras dúvidas que pode ter. Falando da Ferrari agora, nós temos aí o Hamilton, pela primeira vez, fazendo um pódio com a Ferrari. Ah, mas ele não ganhou a Sprint Race do ano passado? Ganhou. Nós estamos falando de pódios oficiais. É a primeira vez que Hamilton faz um pódio com a Ferrari e é a primeira vez que ele volta ao pódio em grandes prêmios desde Las Vegas 2024. Na hora da entrevista pós-corrida, ele deu uma declaraçãozinha que eu achei assim necessária, mas tudo bem. Ele falou: o Kimi pegou o meu assento. Ele falou: took my seat. Só que o assento o Kimi não tomou dele, né? Foi o próprio Hamilton que entregou. Eu fico pensando agora o Hamilton trocando a Mercedes pela Ferrari, vendo a Mercedes como está agora, e o Toto Wolff tendo falado para ele que estão desenvolvendo motor, para ele apostar na equipe, que ele continuar, ele quis sair. Como é que fica a cabeça dele? Essas coisas eu analiso dos pilotos, pessoal, porque eu, por ter sido piloto, eu já vi meus competidores falarem coisas que eu falei, entrei na cabeça desse cara. Então, essa frase dele eu achei meio, sabe, não era o meu assento, eu tava lá. Mas enfim, o importante é que o Hamilton fez uma boa corrida na parte de ritmo de corrida, na parte final da corrida ele foi superando o Leclerc, dependendo ainda do engenheiro para fazer uns ajustes, mas um ponto interessante que eu quero destacar para vocês. Exatamente faltando 10 voltas para o final, o Leclerc e o Hamilton vinham disputando muito a prova. Só que faltando 10 voltas para o final, o Leclerc entra no rádio e falou assim: foi uma boa luta, pelo menos eu me diverti. E ele começou a abrir essa distância maior e chegou de 3,6 ao final da prova. Ou seja, faltando 10 voltas para o final, é como se o Leclerc tivesse desistido de disputar com Hamilton. Será que não temos já uma definição de ordem de equipe no time Ferrari para que, no momento em que a gente chegar a 10 voltas, quem estiver na frente é quem fica, e comece a arrumar a casa, porque eles estão brigando um com o outro direto. Isso vai, em algum momento, dar um toque. Então, será, estou jogando aqui para a gente analisar nas próximas etapas, que eles já estão definindo uma regra. Quem tiver faltando 10 voltas à frente é o cara que vai chegar à frente, porque o Leclerc desistiu e verbalizou isso no rádio de uma forma muito clara. Agora, isso não tira o mérito do Hamilton, tá, pessoal? Isso aí, o Hamilton realmente
mostra, como eu falei várias vezes nesse mesmo vídeo, méritos do Hamilton com esse ritmo de corrida. Na sequência, boa prova do Berman, o próximo piloto da Ferrari, né? Eu acredito que com a aposentadoria eventual do Hamilton, ele é o piloto que vai assumir. Com o motor Ferrari fez uma excelente corrida. O Gasly, numa recuperação muito boa da Alpine também, vem pontuando bem. E aqui era a posição que o Verstappen estava. O Verstappen estava em P6, a 2 segundos do Berman, se aproximando no final da prova, ali na faixa de 1, 2 décimos. Quando ele abandonou, então ele fez uma boa recuperação, o que coloca a Red Bull mais ou menos aí mesmo, tá? A Red Bull tá um carro de P5, P6, o Verstappen estava levando o carro nessa condição, mas com o abandono, herda a posição o Gasly, depois na sequência Lawson e o Isack Hadjar. O Isack Hadjar no início da prova teve um entreveiro com a Haas, rodou, caiu lá para as últimas posições e também se recuperou. Então são 2 pontos para a gente observar sobre a Red Bull. É um carro ok, é um carro, não é um carro mal nascido, não é um carro assim que não possa ser resolvido, porque se os 2 pilotos caem para trás e um chega em P8 e o outro estava em P6, é um carro que dá para se recuperar, tem coisa que dá para trabalhar e fazer nesse composto. Bom, um outro destaque que eu quero dar é para o Arvid Lindblad. Eu falei em um vídeo anterior que se tiver um namorado de piloto do Arvid Lindblad, sou eu, né? Eu tenho torcido muito pelo Lindblad e no início da prova ele brigou roda com o Lawson, brigou com o Verstappen, deu um atraso na vida do Max. Então eu acho que o Lindblad, ele chega com muita personalidade na Fórmula 1, chega com personalidade num time que cobra personalidade e comete seus erros. Rodou lá na curva no final da reta, rodou na sprint race, que é normal para um piloto de 18 anos que ele tem, chegando na Fórmula 1 e cometendo esses erros, mas você tem um cara de muita personalidade. Eu só lamentei aí que o meu piloto do coração, Arvid Lindblad, é o segundo. O meu primeiro piloto é o Sonny Hayes, mas o segundo piloto aí, o Arvid Lindblad, não chegou tão bem, e as Cadillac, pelo menos aí terminando as provas, que isso é muito importante para dar quilometragem para essa equipe, com o Pérez e com o Bottas chegando em P13, P15, tomando aí alguns atrasos na vida, e o Ocon chegou aqui em P14 porque numa tentativa de ultrapassagem com o Franco Colapinto, que pontuou, e o Franco Colapinto saindo do box depois de um pit stop, o Ocon quis se meter onde não tinha espaço, bateu com o Colapinto, os dois continuaram na prova, mas o próprio Ocon foi até nobre de dizer a culpa foi minha, tomou 10 segundos de punição. Mas aí o destaque aqui também sobre o Franco Colapinto, que na hora do safety car, a Alpine manteve ele na pista e ele tem uma característica muito marcante, né? Ele trava a rua e ninguém passa. Ele conseguiu fazer isso no primeiro safety car e fez isso também ao longo da prova e garantiu esse pontinho para ele, o pontinho para a Alpine. É bom a gente observar esse casamento entre o motor da Alpine, o motor da Mercedes com a equipe Alpine. Bom, pessoal, deve ter ficado sim, com certeza, coisas para a gente debater. Deixa o like aí, mas eu lembro mais uma vez que a gente terá essa live no dia 16. Lives aqui no canal são segunda, quarta e sexta às 21 horas. Então, segunda-feira, dia 16 de março, 21 horas, live aqui no canal para a gente debater outros pontos que eu não citei nesse vídeo breve aqui do resumão da corrida. Espero que você esteja gostando desse formato. Coloque aí nos comentários também o que você achou que eu não comentei ainda nesse vídeo breve, que aí de repente na live a gente pode falar mais. Muito obrigado por assistir os vídeos Fórmula 1.